Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Jardim Infinito. Meu nome é Mariana Viô e vamos plantar sementes hoje de lucidez. Dando continuidade ao nosso tema, né, do vídeo anterior. Hoje nós vamos falar sobre lucidez, que é algo fundamental para quem quer ter sonhos lúcidos, né? Fazer projeção astral, enfim, projeção da consciência. E por que a lucidez é tão importante? Bom, quando a gente sonha, a maior parte do tempo, a gente está como se fosse zumbi, né? A gente está, como eu falei no outro vídeo, a gente aceita aquela realidade absurda, né? Diferente e aceita boa. E quando a gente está aqui lúcido, muitas vezes a gente leva essa lucidez para o outro plano, a outra dimensão, para os sonhos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é praticar a lucidez aqui, né, na vigília, vamos dizer assim, nessa outra dimensão aqui, nessa vida real, né? Então, a gente primeiro precisa praticar aqui. E como é que a gente pratica a lucidez? A gente pratica a lucidez questionando sempre tudo, né? A gente sempre vai se perguntar o que é isso que está acontecendo, a gente vai se perguntar se a gente está dormindo, se a gente está acordado, a gente vai sempre questionar todos os acontecimentos, né? O tempo inteiro é ficar ligado. E a gente também pode chamar isso, assim, de praticar a presença. A gente está presente ali, observando tudo que está acontecendo, está presente, sem estar simplesmente aceitando as coisas como elas são e ficar vivendo como se fosse um zumbi mesmo, sabe? Sem estar presente, né? E quando a gente começa, é muito impressionante, quando a gente começa a praticar isso aqui, a gente leva isso para os sonhos. Então, assim, um exercício que eu sempre fiz, que é fácil de fazer e muito eficiente, assim, né? Que realmente tem resultado, é você o tempo inteiro, assim, sempre que você se lembrar, você se perguntar, peraí, eu tô dormindo ou eu tô acordado? Eu tô dormindo ou eu tô acordado? Quando você começa a praticar muito isso aqui, você leva essa informação para o seu subconsciente e aí você, quando você está lá sonhando, vai ter em algum momento, se você conseguir praticar isso religiosamente, assim, né, sempre, todos os dias, você, em algum momento, você vai fazer essa pergunta para você quando você estiver dormindo. E essa é a grande parada, porque quando você tá dormindo, né, você tá lá sonhando e você pergunta, tô dormindo ou tô acordado? Você começa a questionar aquela realidade. Hoje em dia, quando eu chego faço esse questionamento, porque hoje em dia eu nem faço mais esse questionamento, né? Quando eu desperto no sonho. Mas muitas vezes eu não preciso nem fazer o tal do teste de realidade, né? E o que é o teste de realidade? Então, tem coisas que a gente faz aqui e que lá é muito diferente. Por quê? Porque acredito que a lei da física lá é bem diferente daqui. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi e que para mim sempre funcionou é tapar o nariz e puxar o ar. Então eu pergunto aqui, tô dormindo ou tô acordada? E faço o teste de realidade aqui. Tapo o nariz e puxo o ar. Quando eu puxo o ar não passa, né? Aqui, porque eu tapei. Então eu já sei que eu tô acordada. E toda vez que eu fiz esse teste lá, no mundo dos sonhos, eu falei, peraí, tô dormindo, tô acordada. E tapava o nariz e puxava o ar passava, mesmo eu com o nariz tapado. Então eu sabia que quando eu tapasse o nariz e puxasse o ar passasse, eu já sabia aonde eu estava. Não tô aqui em vigília, tô lá no mundo dos sonhos. Então, essa é uma forma, né? Tem várias outras formas de você fazer teste de realidade. Tem gente que conta o número, conta os dedos e diz que tem mais dedo nas mãos. Eu já fiz isso também uma vez. E realmente tinha. Tem um outro que você olhar para um relógio, você, sei lá, porque você lá, né? Como é que eu vou falar? Na outra dimensão, tá? Muitas vezes você pensa e já acontece. Então você pensa no relógio, aparece um relógio. Então é muito legal. E aí você olha e aí os números são todos trocados, enfim, também já fiz esse teste do relógio. Mas o que sempre funcionou para mim foi esse de tapar o nariz e passar o ar. Então quando você começa, né, resumindo, quando você começa a praticar a lucidez aqui acordado, você vai levar isso para o mundo dos sonhos, para
tô chamando de mundo dos sonhos, mas tem gente que vai falar para o plano astral, enfim, para o seu sonho, tá? A princípio é para o sonho. Vamos começar assim. Então, você vai despertar lá no sonho, você vai saber que você tá lá, não tá aqui. Então, primeira coisa, se questiona, faz o teste de realidade, tá? Esse aqui é o beabá para começar, tá? Então, a partir daí que você despertou, você entrou o quê? No sonho lúcido. Então, a princípio, você estava no sonho que eu vou te chamar assim, sonho normal, sonho zumbi. Se questionou, fez o teste de realidade, viu que tá lá, você entrou no sonho lúcido, tá? E a partir daí, bom, depois eu continuo. Mas o importante aqui é você saber que você despertou lá. Então, para você ir para uma projeção astral, o sonho lúcido pode ser um passo, um primeiro passo, tá? Então, é muito importante, assim, a gente começar assim, que eu acho que assim é uma forma bem fácil. Foi assim que eu comecei. Como eu disse aqui, eu vou contar para vocês como foi o meu passo a passo, né? Minha experiência. Então, eu comecei com os sonhos lúcidos, tá? Eu já tinha sonho lúcido, mas era uma coisa espontânea. Eu comecei a conseguir ter sonhos lúcidos com vontade própria, né? Por vontade própria, assim, eu quero e comecei a ter, por praticar essa lucidez aqui. Então, pratica a lucidez, faz teste de realidade o tempo inteiro aqui. No começo vai parecer meio ridículo, você vai falar assim, tô dormindo, eu tô acordado. E você vai falar, óbvio que eu sei que eu tô acordado. Só que lá no sonho, você tem certeza que você tá acordado. Porque todas as vezes que eu despertei no sonho, ou seja, todas as vezes que eu lá no sonho descobri que estava sonhando, eu me surpreendi. Eu tinha certeza que eu estava acordado, entendeu? A gente lá tem certeza que está acordado também. Então, a gente se surpreende. E toda vez que a gente desperta lá, a gente... é uma sensação, como eu já falei no outro vídeo, né? É uma sensação de liberdade. Por quê? Porque a partir daí, tudo é possível. Você pode fazer o que você quiser. Você pode voar, você pode atravessar paredes, como eu já fiz muitas vezes, né? Você pode mover as coisas com a força do pensamento, você pode aparecer num lugar que você quiser e aí você vira um super-herói, né? Então você lá vira um super-herói. Então essa é uma parte, é uma das etapas, que pra mim foi assim, tá? Uma das etapas da projeção, que a projeção já é outro nível. Mas esse pra mim foi o primeiro passo, ou seja, despertar um sonho, ir para um sonho lúcido. E é muito legal, e por quê? Porque eu vejo os sonhos, sonho lúcido, as projeções, tudo, até os sonhos zumbis, eu vejo como uma continuação da sua vivência aqui, porque são vivências também, só que numa outra dimensão, numa outra forma, né? Uma forma não física, mas são vivências também. Então também são tão importantes quanto as coisas que você vive aqui, quanto as experiências. Tudo é experiência. Só que como a gente vive muito mais aqui, né, do que lá, não em questão de tempo, mas a gente está muito mais presente aqui do que lá, porque lá a gente é mais zumbi do que aqui, a gente dá mais importância para essa existência aqui do corpo físico, mas se você começa a viver lá também, você vê que também lá é totalmente relevante e bem divertido. É muito divertido, pelo menos para mim as minhas experiências são bem divertidas. Então é isso, para não estender muito esse vídeo, eu vou parar por aqui. Nosso exercício é praticar a lucidez, então sempre se pergunte se você está dormindo ou se você está acordado. Faça o teste de realidade e depois me conta se vocês conseguiram ter alguma experiência, né? Às vezes demora um pouquinho, às vezes pode durar alguns dias, semanas, às vezes tem gente que consegue no mesmo dia, enfim. Então é isso, gente. Não deixem de curtir o vídeo se vocês gostaram. Deixe os comentários, porque isso são as sementinhas, né? Pra gente florescer esse jardim aqui, o Jardim Infinito, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.